Dizem que todos os caminhos levam a Roma, mas ninguém avisa que você não vai querer sair de lá. Roma é um museu vivo com 3.000 habitantes, anos de idade. Bem-vindo à Cidade Eterna. Bem-vindos ao nosso vídeo. Descubra Roma. Hoje viajaremos para onde nossa civilização começou. Estamos em Roma, uma cidade que não é visitada, mas sim vivenciada com os 5 sentidos. Com certeza você já viu 1000 fotos do Coliseu, da Fontana di Trevi, mas Roma é muito mais do que isso. É o som das vespas desviando do trânsito em ruas de paralelepípedos desgastados pelo passar dos séculos. É o cheiro de café recém-passado vindo de uma esquina. É a sensação de tocar o mármore que foi esculpido antes do mundo ser como conhecemos hoje. Roma tem uma energia que eu não encontrei em nenhuma outra das capitais que visitamos. Roma é um caos glorioso. É uma cidade que te desafia a cada passo, que te obriga a deixar o mapa de lado e confiar no seu instinto. Aqui, o passado não tá trancado, não se vibra. O passado é o muro onde alguém apoia sua bicicleta, ou a fonte onde uma criança bebe água fresca. Neste vídeo, não vamos nos limitar a te dar uma lista de monumentos que você pode encontrar em qualquer guia rápido. Queremos que você entenda a alma da Cidade Eterna. Vamos aprofundar na sua história para que você saiba o que está realmente vendo quando caminha pelo Fórum Romano. Vamos dividir a cidade por distritos para que você encontre o bairro que mais combina com você. Desde o Trastevere mais boêmio até o Monte, mais hipster e vanguardista. Vamos dedicar um tempo especial à gastronomia, porque em Roma comer é um ritual sagrado. Vou te ensinar a distinguir um verdadeiro gelato artesanal de um industrial e vou te explicar por que a pasta carbonara. É algo que vai mudar sua vida para sempre. Além disso, vou te dar dicas práticas que só se aprendem cometendo erros. Como se locomover sem se desesperar, como evitar as armadilhas para turistas e como aproveitar a cidade sem gastar uma fortuna. Roma é imensa, é antiga e pode ser avassaladora, se você não estiver preparado. Mas não se preocupe, é para isso que estamos aqui. Prepare-se para uma imersão total, na história, na arte e na vida italiana. Estamos prestes a descobrir por que, depois de 2 milênios, Roma continua sendo e sempre será o centro do mundo. Vamos começar? Para aproveitar Roma, primeiro é preciso entender sua geologia urbana. Costumo dizer que Roma não é uma cidade plana, mas sim uma cidade de camadas. Debaixo da rua por onde você caminha hoje, existe uma cidade do século XIX. Debaixo dessa, uma do Renascimento. E na base, os alicerces do Império que mudou o rumo da humanidade. Essa sobreposição é o que dá a Roma seu caráter único. Um lugar onde um tempo de 2.000 anos atrás pode ser hoje a parede de uma cafeteria moderna, ou o porão de um hotel de luxo. Roma é a capital da Itália, mas também é a capital de um império invisível e espiritual, ao abrigar em seu coração o Estado do Vaticano. Essa dualidade cria um contraste fascinante. Você vai ver padres e freiras do mundo todo se cruzando com jovens de Vespa vestidos com as últimas tendências da moda. É uma cidade onde o sagrado e o profano convivem em uma tensão perfeita há séculos. Roma é uma cidade barulhenta, às vezes caótica, e para alguns pode parecer desorganizada, mas é aí que está sua magia. Aqui o trânsito é uma coreografia impossível, e as praças são como as salas de estar das casas dos romanos. Você precisa conhecer o conceito de doce vita, que é a filosofia de não ter pressa. O romano não corre para tomar seu café. Ele aproveita de pé no balcão enquanto conversa com o barista. Ele não janta em 15 minutos, transforma a refeição em um evento que dura horas. Ao final desses minutos, você vai entender que em Roma o passado não está morto. Ele está simplesmente descansando sob seus pés, esperando que você pare um instante para contar sua história. Entender Roma é, no fim das contas, aprender a amar sua imperfeição, porque é justamente essa imperfeição que a manteve eterna por quase 3.000 anos. Roma não é uma única cidade, mas sim uma coleção de pequenos bairros, cada um com sua própria personalidade. Para não se perder nessa imensidão, vamos dividir a capital em 5 zonas fundamentais. Entender onde você tá é a chave para aproveitar a cidade sem se sentir apenas um turista de passagem. Começamos pelo centro histórico, o coração que pulsa com mais força.
Esse é o cenário que todos temos em mente quando pensamos na Itália. É a área compreendida entre a Piazza Navona, o Panteão e a Fontana di Trevi. Aqui as ruas são tão estreitas que mal passa a luz do sol, desembocando de repente em praças monumentais com fontes de mármore que tiram o fôlego. As fachadas variam entre o ocre, o terracota e amarelo siena, criando uma paleta de cores que muda conforme a posição do sol. No entanto, um conselho de amigo: embora seja o lugar mais fotogênico, também é o mais lotado. Para aproveitar o centro histórico, você tem que acordar cedo. Ver a Piazza Navona vazia às 6 da manhã, ouvindo apenas o som da água da fonte dos 4 rios de Bernini, é uma experiência quase religiosa. Não fique só nas vias principais. Se aventure a entrar em passagens como a Via del Governo Vecchio, onde você vai encontrar lojas de antiguidades e cafeterias que parecem paradas nos anos 50. Aqui, o luxo convive com a história. Você vai ver as boutiques mais exclusivas instaladas em palácios do século XVI com brasões nos seus portais. Agora atravessamos o rio Tibre, deixando para trás a pomposidade barroca para entrar no meu bairro favorito, o Trastevere. O Trastevere é a Roma do povo, a Roma de raiz. Seu nome significa literalmente além do Tibre, e durante séculos foi um bairro isolado do resto pela presença do rio, o que permitiu que conservasse um caráter medieval e uma identidade própria muito forte. É um labirinto de paralelepípedos, os famosos Sanpietrini, paredes cobertas de ere, buganvílias e rupas estendidas de uma varanda a outra, que parecem fazer parte da decoração. Durante o dia, é um lugar silencioso e bucólico, perfeito para sentar na Piazza de Santa Maria em Trastevere e observar os mosaicos dourados da sua basílica enquanto toma um café. Mas quando o sol se põe, o Trastevere se transforma. É o epicentro da vida social romana. As praças se enchem de músicos de rua, as pequenas tratorias colocam suas mesas na calçada e o ar se enche do aroma da massa fresca. É um caos encantador, onde o viajante finalmente se sente parte da cidade. É boêmio, é barulhento e é absolutamente irresistível. Bem ao lado do imponente Coliseu fica o rio Nemonte. Curiosamente, na época da Roma Antiga, esse bairro se chamava Suburra e era a zona mais perigosa, suja e pobre da cidade. Júlio César nasceu aqui, quando o bairro era um ninho de tabernas e bordéis. Hoje, a história é de uma reviravolta de 180 graus e Monte é o distrito mais descolado e vanguardista da capital. Monte é o bairro dos artesãos, das lojas de roupas vintage de segunda mão, das livrarias independentes e das galerias de arte contemporânea. O que o torna especial é que não há grandes avenidas, apenas pequenas subidas e descidas ladeadas por prédios antigos. Seu centro neurálgico é a Piazza della Madonna dei Monti, onde moradores, artistas e viajantes se misturam nos degraus da fonte para compartilhar uma cerveja ou um sorvete ao entardecer. Se você procura uma Roma mais jovem, menos moldada para o turismo de massa e com um toque hipster, mas muito elegante, Monte é o seu lugar. Além disso, tem um segredo. De suas ruas, como a Via Vassina, você tem algumas das melhores vistas do Coliseu, emolduradas por fachadas de tijolos e plantas trepadeiras. Se nos movermos para o norte, contornando a cidade do Vaticano, entramos em Prati. Esse bairro é um choque visual em relação ao restante. Aqui não há ruas medievais que se retorcem. Há avenidas largas, praças circulares e uma estrutura em grade que lembra mais da Ordem de Paris. Prati é o bairro da burguesia romana e das compras de alto padrão. Se você quer se afastar das multidões da Via del Corso, vem pra cá. A Via Cola di Rienzo oferece todas as marcas internacionais, mas com um ambiente muito mais sofisticado e local. É uma excelente região para se hospedar se você valoriza o silêncio à noite e a limpeza, mas sem ficar longe do centro, já que está perfeitamente conectada pelo metrô. Além disso, Prati se tornou um ponto de referência gastronômico, afastando-se dos menus turísticos para oferecer cozinha autoral, coquetelarias de design e cafeterias especializadas. Por fim, descemos para o sul para visitar Testácio. Este é o bairro onde pulsa o coração da verdadeira Roma. Historicamente, este era o bairro industrial, o local do antigo matadouro, e isso definiu para sempre a identidade da cidade.
Foi aqui que nasceu a culinária romana, simples, que hoje é famosa no mundo todo, usando as partes menos nobres da carne para criar verdadeiras obras-primas. Testaccio se organiza em torno de uma curiosa colina artificial, o Monte Decote, feita inteiramente de restos de milhões de ânforas romanas de azeite de oliva que chegavam pelo porto. Visitar o seu mercado de abastecimento, o novo mercado de Testaccio, é uma experiência obrigatória. Lá você pode comer uma massa recém-feita enquanto vê os vizinhos discutindo apaixonadamente sobre o último jogo de futebol. Em Testaccio, se um restaurante está cheio, é porque a comida é excelente e os preços são justos. É o lugar onde futebol, política e comida são os únicos assuntos de conversa válidos. Se você procura a essência do romano da classe trabalhadora, sua alegria e sua franqueza, Testaccio é o final perfeito para o nosso roteiro pelos bairros. Roma é provavelmente a única cidade do mundo onde a realidade supera as fotografias. Vamos dissecar esses lugares que definiram a história da arquitetura e que, por mais que você já os tenha visto no cinema, vão fazer seu coração parar quando estiver diante deles. Não há outra forma de começar que não seja pelo Anfiteatro Flávio, mais conhecido como Coliseu. Com quase 2.000 anos de idade, essa estrutura continua sendo o símbolo absoluto do poder de Roma. Ao se deparar com ela, a primeira coisa que chama atenção é o seu tamanho. Imagine 50 mil, grito em uníssono, o cheiro de areia molhada e a tensão dos gladiadores nos túneis que agora podem ser vistos descobertos. Mas aqui vai o conselho para você, visita. O Coliseu não pode ser visto do exterior. Você precisa entrar e, se puder, subir aos andares superiores para entender a engenharia romana. Veja os arcos, o uso do concreto e do mármore travertino, um detalhe que poucos sabem. Na sua época de esplendor, o Coliseu era coberto por um velarium, um sistema de toldos gigantes movidos por marinheiros que protegiam o público do sol. Não era apenas um estádio, era uma máquina de espetáculo perfeita. Reserve seus ingressos com pelo menos um mês de antecedência. Se você não fizer isso, vai ficar de fora de um dos maiores marcos da humanidade. Bem à sombra do Coliseu, encontramos o Arco de Constantino. É o maior arco do triunfo de Roma e tem uma história fascinante. É um verdadeiro colagem da antiguidade. Para construí-lo no ano 315 d.C., foram usados relevos e estátuas de monumentos muito mais antigos, dedicados a Trajano, Adriano e Marco Aurélio. Simboliza o momento em que o Império Romano começou a mudar para sempre, celebrando a vitória de Constantino, o imperador que legalizou o cristianismo. É o lugar perfeito para parar e observar a evolução da arte romana antes de entrar no Fórum. Bem ao lado do Coliseu, encontramos o Fórum Romano. Se o Coliseu era o lazer, o Fórum era o cérebro. Aqui se decidia o destino de nações inteiras. Caminhar pela Via Sacra é literalmente pisar nas mesmas pedras que Júlio César, Cícero ou Augusto pisaram. É um lugar que exige imaginação, porque o que vemos são ruínas. Mas se você prestar atenção às colunas do Templo de Saturno ou à Cúria Júlia, onde o Senado se reunia, vai começar a sentir o peso da história. Subir a colina do Palatino é fundamental. É onde, segundo a lenda, Rômulo fundou a cidade e onde os imperadores construíram seus palácios. As vistas daqui para o Fórum e para o Circo Máximo são as melhores de Roma. É um lugar para passear sem pressa, longe do barulho do trânsito, cercado por pinheiros e pelo eco de um império que parece ter acabado de partir. Caminhamos em direção ao centro para encontrar aquele que, para muitos arquitetos, é o edifício mais perfeito do mundo, o Panteão. É o monumento mais bem preservado da Roma antiga e o motivo é que ele nunca deixou de ser usado. O que vai te deixar sem palavras é a sua cúpula. Com 43 metros de diâmetro, continua sendo a maior cúpula de concreto não armada do mundo. Sim, os romanos construíram algo há 2.000 anos que até hoje não conseguimos replicar com essa leveza. Quando entrar, olhe para cima. O óculo, aquele buraco aberto para o céu, é a única fonte de luz. Se você tiver a sorte de estar em Roma, em um dia de chuva, você verá o espetáculo da água caindo dentro do templo e desaparecendo pelos ralos originais do chão de mármore. É um lugar de silêncio e respeito, onde também descansam os restos do gênio Rafael e dos reis da Itália. Da sobriedade do Panteão, passamos para a explosão do Barroco.
A Fontana di Trevi não é apenas uma fonte, é uma fachada teatral, onde a água parece ganhar vida própria entre as esculturas do oceano e seus tritões. Provavelmente é o lugar mais lotado de Roma, mas existe um truque que nunca falha. Visite às 3 ou 4 da manhã. E não se esqueça do ritual. Se você jogar uma moeda com a mão direita sobre o ombro esquerdo, vai voltar a Roma. Pode parecer um clichê, mas são recolhidos cerca de 1,5 milhão de euros por ano do fundo da fonte, que são destinados a fins beneficentes. É um tributo que todos pagamos com prazer pela promessa de voltar. Não dá para falar de Roma sem mencionar que dentro dela existe outro país. O Vaticano é uma concentração impressionante de arte e fé. A Praça de São Pedro, projetada por Bernini, te recebe com suas colunas como se fossem 2 braços abertos abraçando o mundo. Entrar na Basílica de São Pedro é uma experiência que faz você se sentir pequeno. A Pietà de Michelangelo, protegida por um vidro, vai te emocionar pela delicadeza com que o mármore parece se transformar em pele. Mas o verdadeiro tesouro está nos museus Vaticano. São quilômetros de galerias repletas das melhores obras da história. E, claro, o final do percurso, a Capela Sistina. Entrar nesse espaço, onde se respira um silêncio absoluto, ou pelo menos se tenta, e levantar o olhar para ver o juízo final de Michelangelo, é um daqueles momentos que justificam qualquer viagem. Dominando a Piazza Venezia, ergue-se uma massa de mármore branco que não deixa ninguém indiferente, o Vittoriano. Dedicado ao primeiro rei da Itália unificada, os romanos o chamam carinhosamente de máquina de escrever ou bolo de casamento por causa de seu branco ofuscante que contrasta com os tons ocres do resto da cidade. Embora seja um monumento jovem, finalizado em 1911, é imponente. Aqui fica o túmulo do soldado desconhecido, guardado por uma chama eterna. O melhor desse lugar é o elevador panorâmico de vidro. Ele vai te levar ao terraço mais alto da cidade, oferecendo a você uma das poucas vistas onde é possível ver o Coliseu, o Fórum e o Vaticano em um único olhar de 360 graus. Caminhando às margens do Tibre, você vai se deparar com um edifício cilíndrico que parece uma fortaleza inexpugnável. É o Castelo Sant'Agata. Originalmente foi construído como mausoléu para o imperador Adriano, mas com o tempo se transformou em fortaleza militar e refúgio para os papas, em tempos de cerco. O mais icônico é a Ponte dos Anjos, que fica em frente ao castelo, ladeada por 10 estátuas de anjos desenhadas por Bernini. Existe um corredor secreto, ou Passetto di Borgo, que conecta o castelo diretamente ao Vaticano. Subir ao terraço superior é obrigatório. A vista da cúpula de São Pedro daqui, especialmente ao entardecer, é uma das imagens mais românticas que você vai levar de Roma. Agora entramos naquela que para muitos é a praça mais bonita do mundo, a Piazza Navona. Seu formato alongado não é por acaso. Ela foi construída sobre as ruínas do estádio de Domiciano, onde eram realizadas competições atléticas na antiguidade. Hoje é o salão barroco por excelência. No centro, brilha a fonte dos 4 rios de Bernini, uma obra-prima onde a água jorra de uma rocha coroada por um obelisco egípcio. A praça está cercada de cafeterias, artistas de rua e a impressionante igreja de Santa Inês em Agone. Resume perfeitamente essa mistura de grandeza histórica e vida cotidiana que só Roma possui. Para terminar nosso passeio pelos ícones, subimos a famosa escadaria da Praça de Espanha. É o ponto de encontro por excelência, um lugar cheio de flores na primavera. E logo acima chegamos ao Píncio, a entrada para a Vila Borghese. Este é o Pulmão Verde de Roma, um parque imenso cheio de fontes, estátuas e templos neoclássicos. É o lugar onde os romanos vão para relaxar, remar no pequeno lago, ou para visitar a Galeria Borghese, que abriga as esculturas de mármore de Bernini que parecem ter movimento real. Se Roma é um museu para os olhos, é um paraíso absoluto para o paladar. Nesta cidade, comer não é uma necessidade biológica, é uma forma de arte e um ato de identidade. Mas cuidado, a culinária romana é honesta, direta e às vezes brutal. Ela se baseia no produto local, no respeito à tradição e em uma regra de ouro que você deve gravar na mente. Menos é mais. Você não pode dizer que esteve em Roma se não provou seus 4 molhos fundamentais. Todas partem de uma base comum: o pecorino romano, um queijo de ovelha curado e salgado, e o guanciale,
a bochecha do porco curada, que não tem nada a ver com bacon ou panceta. A grícia é a mãe de todas. Leva apenas guanciale, pecorino e pimenta do reino preta. É a simplicidade elevada à perfeição. A carbonara. Esquece o creme de leite e a cebola. A autêntica carbonara romana é feita apenas com gemas de ovo, queijo pecorino, pimenta e guanciale crocante. O segredo está na cremosidade obtida com o calor residual. Nunca exponha ao calor direto. A matriz? Adicionamos tomate à base da gritza. Salmarzano. É intenso, ligeiramente picante e geralmente servido com bucatini. Aqueles espaguetes grossos com um furo no meio. Cacio e pepe. Parece fácil, mas é o maior desafio para um chefe. Só queijo e pimenta. O truque está em emocionar a água do cozimento com o pecorino até criar um creme sedoso que envolve a massa. Em Roma, a pizza é vivida de duas formas. Durante o dia, você vai ver lugares de pizza a talho. Aqui, a pizza é assada em bandejas retangulares e vendida por peso. É a comida de rua perfeita. Você pede um pedaço de marguerita ou de fiori di zucca, flores de abobrinha. Eles cortam com uma tesoura e você come andando. Mais à noite, chega a pizza tonda romana. Diferente da napolitana, que é fofa e grossa, a romana é scrocciarella fina e crocante, e quase sem borda. É leve, deliciosa e perfeita para um jantar longo numa varanda em Trastevere. Se bater aquela fome fora de hora, procure um supli. É a versão romana da croqueta, só que melhor. Uma bola de arroz cozido com molho de tomate e um coração de mussarela derretida que, ao abrir, cria um fio de queijo que lembra os cabos de um telefone. Por isso é chamado de supli ao telefone. E de sobremesa, claro, o gelato. Mas fique atento ao radar de turistas. Se você vir montanha de sorvete de cor azul tipo Smurf ou verde fluorescente, fuja. O verdadeiro sorvete artesanal tem cores apagadas. O de pistache é marrom, terroso, não verde brilhante, e é guardado em recipientes de metal com tampa. Para finalizar, o café. Em Roma, o café se pede no balcão, no bar. É um processo que dura 30 segundos. Você pede, bebe de uma vez e segue com seu dia. Se você sentar em uma mesa na Piazza Navona, vai pagar 5 vezes mais pelo mesmo café. Peça um expresso ou, se tiver calor, um crema de café. E lembre-se, depois das 11 da manhã, pedir um cappuccino é, para um romano, um pecado capital. O cappuccino é só pro café da manhã. Não procure luxos desnecessários. Procure a trattoria com toalhas de mesa xadrez, onde o garçom te atende com pressa, mas com um sorriso maroto. É aí que tá o verdadeiro sabor da cidade eterna. Se locomover por Roma é possivelmente o maior desafio de qualquer viajante. Como eu disse no começo, Roma é uma cidade para se aproveitar caminhando. Mas sejamos realistas. Seus pés têm um limite e a cidade é imensa. Vamos decifrar o sistema de transporte romano para que você não perca tempo nem paciência. A primeira coisa que você precisa saber é que o metrô é limitado. Só tem 3 linhas, a A, a B e a C. Por que tão poucas para uma capital europeia? Muito simples. Toda vez que tentam cavar um novo túnel, eles esbarram em um palácio imperial, uma vila ou um cemitério romano. O metrô é excelente para conectar pontos distantes como o Vaticano, a Praça de Espanha ou a Estação Termini, mas não vai te ajudar a circular pelo coração do centro histórico. Para as áreas onde o metrô não chega, existem os ônibus e o bonde. O sistema de ônibus é enorme, mas tem uma fama bem merecida de ser imprevisível. Meu conselho é que você baixe aplicativos como Citymapper ou o próprio Google Maps. Eles funcionam muito bem para saber qual linha pegar. Uma informação vital, as passagens não são compradas a bordo. Você deve comprá-las antes em tabacarias identificadas com T grande, em quiosques ou nas máquinas das estações. Se quiser viver uma experiência autêntica e tiver coragem, pode alugar uma Vespa ou um patinete elétrico. Roma está cheia de serviços de compartilhamento, mas, atenção, o trânsito romano é uma selva com suas próprias regras não escritas e os paralelepípedos, chamados Sampiepene. Eles podem ser muito escorregadinhos se chover. Por fim, se você chega ou vai embora de avião, tem o seguinte: o Leonardo Express, um trem direto que conecta o aeroporto de Fiumicino à estação Termini em apenas 32 minutos. É a opção mais rápida e confortável. Evite os táxis não oficiais. Procure sempre os carros brancos com taxímetro e tarifa fixa para os aeroportos.
Antes de fechar sua mala e partir rumo à Itália, permita-me te dar alguns conselhos de ouro que vão fazer a diferença entre uma viagem estressante e uma experiência perfeita. Esses são os detalhes que só se aprende quando se já andou por Roma muitas vezes. Primeiro, vamos falar sobre a água. Roma é a cidade das fontes. Você vai ver por toda a parte umas pequenas torneiras de ferro chamadas Nazzoni, narigudos. A água que sai delas é pública, gratuita, bem gelada e de excelente qualidade. Não gaste dinheiro com garrafas plásticas. Compre uma reutilizável e encha ela. É uma economia para o seu bolso e um alívio para o planeta. Em segundo lugar, o código de vestimenta. Roma é uma cidade de igrejas e muitas delas, incluindo a Basílica de São Pedro, são muito rigorosas. Se você for com os ombros à mostra ou calças muito curtas, eles não vão deixar você entrar. Tenha sempre um lenço leve na mochila para se cobrir nesses momentos. Isso evitará que você perca lugares incríveis por causa de um pequeno detalhe. Que tolo. 10. As reservas. Em Roma, os tempos em que se chegava a um monumento e se comprava um bilhete na bilheteria ficaram para trás. Se você quiser visitar o Coliseu ou os museus vaticanos, precisa reservar online com semanas de antecedência. Se não conseguir bilhetes oficiais, procure visitas guiadas. São um pouco mais caras, mas garantem o acesso e a explicação histórica que esses lugares merecem. Quarto, segurança. Roma não é uma cidade perigosa, mas é uma cidade cheia de batedores de carteira. Especialistas, especialmente na linha A do metrô e nas áreas mais lotadas. Mantenha sua mochila na frente em lugares cheios e não aceite presentes de desconhecidos na rua, como pulseiras ou flores. Nada é de graça e geralmente são táticas para te pedir dinheiro de forma agressiva. E finalmente, o horário. Os museus e monumentos fecham relativamente cedo, mas a cidade brilha à noite. Não se tranque cedo no metrô. Passear por Roma iluminada é descobrir uma cidade completamente diferente, mais íntima e, se possível, ainda mais eterna. Chegamos ao final da nossa viagem pela cidade eterna. Caminhamos sobre os passos dos imperadores, nos perdemos pelos becos de Era do Trastevere e saboreamos a essência de uma gastronomia que conquistou o mundo. Mas a verdade é que Roma nunca termina. Você poderia viver aqui 100 vidas e a cada manhã encontraria uma nova inscrição em uma pedra, uma estátua esquecida ou um pátio escondido que tiraria seu fôlego. Roma nos ensina que o tempo é relativo, que a grandeza pode conviver com o caos e que a beleza mais pura geralmente se encontra no imperfeito. Se este vídeo te ajudou a planejar a sua próxima aventura ou simplesmente te permitiu viajar do sofá, deixa um like se o conteúdo foi útil pra você e conta pra gente qual desses bairros roubou seu coração. Deixe seu comentário contando pra gente. Tamo te lendo! Obrigado por estar aqui, obrigado por viajar com a gente e nos vemos muito em breve no próximo destino. Boa viagem!